E esse projeto, né, de vir para o sítio, na verdade, ele aconteceu de uma forma muito espontânea, né? Foi do dia para noite. Foi um dia que eu vim até a chácara da minha mãe, olhei para o gatil dela, vi que, né, ela já não tinha a quantidade de gatos que ela tinha no passado. Antigamente minha mãe tinha 20, 25, 30 gatos. E ela estava só com 4 gatos lá, em um espaço muito grande. E eu pensei, pô mãe, por que que nesse espaço a gente não constrói uma casa para mim? E no futuro, inclusive, você pode usar essa casa. E foi assim que surgiu, então de uma forma totalmente despretensiosa. Né? Mas eu já tinha essa ideia de morar no sítio, morar no mato, há muito tempo atrás. Né? Isso começou mais ou menos no ano de 2010, 2011, quando se falava muito, pelo menos né, nos círculos que eu frequentava, se falava muito da profecia maia e quais eram as implicações disso para 2012, com a mudança do calendário maia no caso. Então, nessa época eu já pesquisava um pouco sobre sair das grandes cidades e ter no campo um refúgio, caso alguma coisa no mundo acontecesse, né? E foi assim que começou. Então, enfim, foi uma ideia que veio ao mesmo tempo que veio do nada, porque foi um lampejo, né, ter falado para minha mãe sobre a questão do gatil, ela também veio acompanhada desses pensamentos que eu tinha ali no começo de 2010 sobre sair da cidade. Depois, com o tempo, com o trabalho, eu estava muito inserido né, no mercado financeiro, enfim, esses temas mais mainstream, e eu deixei de pesquisar, né, eu deixei até, inclusive, de me ligar ao meu lado espiritual. Acho que todo mundo meio que talvez já passou por isso, né? Você começa a trabalhar e de repente você se vê só fazendo isso, né? Você esquece do seu lado pessoal, você esquece da sua família, você tem menos atenção aos seus amigos. Então eu acho que eu passei por essa fase e ela foi importante. Primeiro para eu viver com intensidade a materialidade do mundo terreno, né? E segundo, para eu poder ter essa noção de contraste do que é viver uma vida espiritualizada, com base nos seus princípios, no seu propósito, nos seus desejos. Eu acho que a vida é um conjunto disso tudo, sabe? Orquestrado e na medida do possível, equilibrado. E é isso que eu estou tentando viver agora. Óbvio que é uma jornada, né? Não é do dia para noite que eu vou aprender a fazer essa transição. Eu sou um cara que cresci na cidade, estou acostumado com a cidade, então não é do dia para noite que eu vou vir pro mato, vou me acostumar. Inclusive tem várias questões, sabe? Você corta o mato no dia seguinte, se chover ele já cresceu de novo. Tem a questão dos insetos, né? Não tem esse problema na cidade. Aqui tem pernilongo, tem muriçoca, tem todo tipo de inseto. Tem os animais peçonhentos também, cobra, escorpião, aranha, enfim, é aquilo, é um pacote. Né? E dentro desse pacote tem outras coisas que eu não estou acostumado e que eu preciso aprender para poder viver bem aqui. A ideia é viver 100% no campo? Não. Tá? Por enquanto não. Eu creio que talvez um dia, conforme eu for ficando mais velho, que essa ideia vai de fato prosperar. Mas por enquanto a minha ideia é um modelo híbrido, que eu acho que inclusive é o que todo mundo deveria tentar. Sabe, você trabalha na cidade e tem o seu refúgio no campo. Né? E você mesmo define qual que é a frequência né, a qual você vai estar no campo. É óbvio que dado os limites do seu trabalho, da função que você desempenha, mas para quem trabalha em home office, estar entre a cidade e o campo, para mim é a melhor opção. Uma outra ideia com o canal é também poder trazer assuntos que às vezes a gente tem dificuldade ah, de discutir eles, né? Seja em público, seja na nossa casa, seja com os nossos amigos. Então eu queria falar um pouco desses assuntos à medida que eles forem surgindo, de uma forma despretensiosa, sem agenda, colocando a minha opinião. E acho que como o vídeo dá essa possibilidade, né? De, pelo menos enquanto eu estou aqui gravando, sou apenas eu, sou apenas as minhas ideias. Eu acho que a minha intenção é poder falar mesmo o que eu penso e a partir daí ter com o público do canal a crítica, o pensamento, o feedback de vocês aí pra gente ter um diálogo. Eu acho que tudo na vida é a troca, né? É a troca que a gente tem, seja entre humano, seja entre humano e a natureza, humano e as coisas e toda a interação desses elementos. Então eu quero que o canal seja isso, sabe? Que eu possa estar aqui falando das minhas ideias, dos meus pensamentos sem nenhum tipo de medo ou agenda, mas que eu também possa ouvir de vocês o que vocês pensam e a partir daí a gente trocar, né? Iniciar um diálogo. Acho que isso é bastante importante, acho que é uma coisa que inclusive falta muito no mundo hoje em dia. As pessoas me perguntam, como que você começa uma ideia dessa? Cara, não tem muito jeito, assim, só começa, você só tem uma ideia e você tem um lampejo. Obviamente, aqui eu tinha um sítio, eu tinha um lugar para poder construir, mas a maioria das pessoas não tem esse lugar. E aí, como que faz? Você vai investir 50, 100 mil reais num terreno, no início de uma construção, sem ter a certeza que é isso que você quer? É complicado. A dica que eu dou é apenas dê um primeiro passo, sabe? Se você não tem a possibilidade de estar no campo, de vivenciar mais a natureza, busque uma alternativa, busque uma oportunidade para fazer isso. Você não precisa comprar um terreno, mas você pode muito bem alugar uma casa. Né? Tem várias opções aí no Airbnb, por exemplo, de casas que ficam afastadas de centros urbanos, né, para aluguel. E uma outra recomendação que eu dou é não procure a casa mais bonita, porque obviamente se você vai para um lugar com uma estrutura perfeita, você não consegue ter a experiência de como é aquele lugar in natura, né, sem todos aqueles recursos. Então procure casas que são mais simples para que você possa, através disso, poder ter uma maior intensidade de como é de fato a vida no campo. Eu penso que está todo mundo um pouco cansado da vida moderna, né? Dessa vida mecanizada das cidades, na qual o indivíduo ele é apenas um número.
né? Perceba também que a nossa sociedade ela é muito pautada no desempenho, na performance. Então isso deixa as pessoas num estado profundo de execução, na qual a pessoa deixa de se enxergar, deixa de se entender e deixa de se conhecer, né? A primeira impressão é que esses recursos disponíveis tornam a nossa vida muito melhor. Mas o que a gente tem percebido nas grandes cidades são cada vez pessoas mais infelizes com o estilo de vida que tem. E dentro dessa infelicidade a gente começa a ver também muitas doenças, né? Muitos transtornos mentais, síndrome de burnout, esse tipo de coisa que a gente não ouvia antes, hoje em dia está explodindo. E eu atribuo a isso, além dessa dinâmica da performance, que é exigida inclusive pelas empresas, atribuo também a esse estilo de vida mecanizado da cidade, né? Então por isso que a transição para o campo, ela também representa uma oportunidade de você mudar esse quadro, de você sair desse determinismo de viver numa grande cidade, ter uma carreira onerosa e possivelmente uma doença, para o quê? Para vislumbrar um estilo de vida que é muito mais saudável, porque você está conectado com aquilo que a gente sempre esteve conectado desde o início da humanidade. Qualquer mudança tem desafios, né? Isso já é esperado. A questão é que para cada indivíduo o desafio vai ser diferente. Então, de repente, para mim, uma questão com animais peçonhentos é muito maior do que para uma pessoa diferente. Ou de repente para uma pessoa a questão de você estar muito longe de um centro urbano e não ter tantos recursos é uma questão mais sensível. Então isso vai variar de pessoa para pessoa e você tem que entender quais são os seus desafios nessa dinâmica. E esse entendimento vem através do quê? Da experiência. Então não adianta nada ficar sentado em casa vendo vídeo de como morar no sítio se você não dá o primeiro passo a favor disso. Acho que no começo o que pega bastante é a incerteza da mudança. É você saber que você sempre viveu de um jeito e de repente você se depara com uma situação na qual você está vivendo de outro. E acho que para mim o grande sinal de que eu estou no caminho certo é o sentimento que eu tenho quando eu estou aqui. É totalmente diferente do sentimento que eu tenho em São Paulo. Em São Paulo eu sempre estou muito estressado, muito tenso, muito ansioso. Eu percebo que os estímulos que eu tenho lá não fazem bem para mim, né? Seja a buzina de um carro, seja a fumaça, né, a poluição, o efeito estufa que você percebe ali por conta do asfalto. Todos esses são fatores que para mim, hoje em dia eu percebo como muito mais onerosos do que eu sentia antigamente. Em detrimento a isso, quando eu venho para o sítio, é um outro sentimento, né? É um sentimento de que, poxa, a natureza, o silêncio, a tranquilidade, as formas naturais que você encontra, porque apesar da beleza, você entende que é tudo muito irregular, né? As coisas não são todas organizadas e performáticas como a gente vê, tanto nas cidades como também pelo outro fenômeno das redes sociais. Não, as coisas são simples, as coisas são tranquilas, as coisas são rústicas, e através dessa simplicidade você consegue o quê? Descobrir coisas que são magníficas. Não existe certo ou errado. O que existe é a constatação que a gente viveu milhares, milhões de anos conectados à natureza e que nos últimos 200 anos, mais ou menos, a gente deixou de fazer isso.